Chegamos, meu irmão, minha irmã, ao terceiro domingo da Páscoa, dia 26 de abril, e a palavra do Evangelho para este dia é o de Lucas. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, é a conhecida narrativa dos discípulos de Emaús. Vamos lá. Eu começo. Queira acompanhar aí, se tiver sua Bíblia em mãos. Se não, acompanhe comigo. Eis que dois deles viajavam neste mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. E conversavam sobre todos estes acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: "Que palavras são estas que trocais enquanto ides caminhando?" E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: "Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias?" "Quais?" disse-lhes ele. Responderam: "O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes entregaram-no para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas, com tudo isso, 3 dias já se passaram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos. E lá estavam elas a declarar que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não ouviram." Então ele lhes disse: "Insensatos e lentos de coração, para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória?" E começando por Moisés, e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que deles dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram dizendo: "Permanece conosco. Cai a tarde e o dia já declina." Então Jesus entrou para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, depois partiu e deu-o a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro:
Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. É esta a palavra, meu irmão, minha irmã, deste terceiro domingo da Páscoa. Vamos lá. Na tarde daquele mesmo dia, viajavam para Emaús. O mesmo dia, aqui é o mesmo dia em que Pedro tinha ido ao túmulo e constatado que ele estava vazio. A narrativa é de Lucas, neste caso. 2 deles viajavam, desciam na realidade, não é viajar, é descer. Tem até um sentido teológico este descimento. Jerusalém está no alto. Emaús, aliás, nem se sabe onde era este vilarejo, mas o descimento, desanimados que estavam, indica também rebaixamento, sua falta de fé, sua tristeza, melhor, dominados que estavam pelo sentimento de derrota e de frustração. Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Interessante aqui a narrativa. Aqueles desanimados que estão fugindo do lugar onde ocorrera toda aquela sequência de desgraças, prenderam Jesus, julgaram-no num julgamento cheio de erros jurídicos para os padrões da época. Condenaram porque queriam condená-lo. E depois, ainda não tinham se deparado, já havia 3 dias, não tinham se deparado com o ressuscitado, tudo está perdido. E lá descem eles com sentimentos de pessoas ludibriadas e enganadas. Mas Jesus se aproximou e começou a caminhar, começou a participar dos passos, a integrar-se ao caminho daqueles que, na realidade, já começavam a ser trazidos de volta. O Senhor que tem respeito, inclusive, pelo desânimo dos seus. Pois bem, Jesus lhes perguntou que palavras são essas. Eles pararam com o rosto sombrio. Já estavam amargurados pela derrota e uma pergunta daquelas, tão conhecido que tinha sido, que fora o destino fracassado daquele que arrebatara multidões. Ninguém, como não sabe? Um deles, chamado Cleofas, perguntou. Um deles é Cleofas. O outro não tem nome, né? Por que um foi nomeado e outro não? O evangelista pretende que o leitor coloque o seu nome aí. O leitor também é discípulo de Jesus e também conhece desânimos, frustrações, temores. E por este tempo, celebramos a ressurreição, mas contemplamos realidades dramáticas nas quais mergulhou o nosso país e o nosso povo. És o único que não sabe disso? Assim, Cleofas. E Jesus, quais? Quase a dizer,
fale, manifeste, expresse-se com toda a dor, mas não deixe de falar. E o Senhor os ouvira e continuava a caminhar, afastando-se de Jerusalém, o lugar da ressurreição. Cada passo é uma distância maior. Mas aos poucos começou a lhes falar. Passo a passo da Escritura, como um grande pedagogo que coloca os discípulos diante, aqueles dois desanimados, ante os desígnios de Deus. Quase sempre os desígnios de Deus fogem às nossas lógicas. Não era preciso que ele, o Cristo, passasse por tudo isso, passasse pela cruz. Mas era preciso. Por que preciso? Não é aqui uma questão de necessidade, mas era preciso no sentido de que, até na hora em que crucificavam o Filho de Deus, o Filho de Deus estaria a perdoar. Se lembra bem, meu irmão, minha irmã, no Evangelho de Lucas, quando Jesus fora crucificado, escarneciam dele, e a oração do crucificado: Pai, perdoa-lhes. Já falei aqui, tempos em celebrações ou programas anteriores, podem até assassinar o Filho de Deus, mas não pode impedir que ele ofereça o seu perdão até naquela hora. Isso era preciso. Acaso não era preciso que ele sofresse tudo isso? Passasse por tudo isso? É decisão de Deus perdoar até naquela hora mais trágica do pecado humano. Mas vamos lá. Chegaram em Emaús e na casa, Jesus entrou com eles, pôs-se à mesa com eles, partiu e deu a eles, e os olhos deles se abriram. 3 ou 4 vezes, eles juntos, ele com eles. Isto é a imagem primeira que Lucas apresenta da comunidade dos que se deparam com o ressuscitado e o encontram. São juntos, mesa, menção à Eucaristia, recordação feliz de que o que antes significara a tragédia, agora é apresentado, o Filho de Deus se apresenta ressuscitado exatamente para propor aos que o seguem: quem me segue, se abraçar sua cruz, também participará desta vitória definitiva. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho no próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Olá, meu irmão, minha irmã. Segunda parte agora da nossa leitura orante, deste terceiro domingo da Páscoa, Lucas 24, 13 a 35, os discípulos de Emaús. Muito conhecida essa narrativa, esta passagem bíblica é uma preciosidade. É das mais belas páginas do pensamento bíblico. E aqui Lucas é muito sensível à experiência humana da dor e da alegria. E aqui ele apresenta os nossos dois discípulos, imersos na dor
de quem não consegue ver para além do fracasso, assim viam eles como um fracasso, e o Senhor que se põe a caminhar. Mas antes, recolhamo-nos para vencermos as distrações que empobrecem a qualidade das nossas relações com Deus. A amizade não se sustenta em distrações, mas em intimidades. Queira fechar os olhos, meu irmão, minha irmã, posicionar-se de uma maneira a favorecer o relaxamento e a paz, a pacificação do corpo. Olhos fechados. E agora vamos tentar imaginar os nossos pulmões inflados, cheios de ar. Ar, dom, gratuidade, vida que gratuitamente entra e passa a fazer parte do meu corpo. Ar que atravessa as vias aéreas, passa pela garganta, pela traqueia, é sempre movimento. Ar que chega, vida que chega, ar que parte, ar impuro, do qual precisamos nos libertar. Pois bem, sentindo esta gratuidade, como o ar também Deus, Ele é gratuidade. Esse dinamismo biológico que me mantém vivo é graça. Posso até sentir o coração que bate, que recebe o sangue, que o bombeia num movimento que nunca cessa, desde o primeiro dia da nossa vida, quando nascidos, desde lá, antes inclusive, e ainda permanece. Pois bem, sentindo essa vitalidade que tem a linguagem do sangue a percorrer as vias arteriais, recolhidos sobre nós mesmos, demos um novo passo. Desde dentro de nós, invoquemos o Espírito Santo. Ele moveu os discípulos a falar, ajudou-os a silenciar, também os encorajou, também os sustentou em horas difíceis. Peçamos ao Espírito Santo que venha orar em nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, neles acendei a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. E agora vamos aqui imaginar 2 homens que saem pela porta de Jerusalém. Porta possante, larga, grandes pedras, tudo faz pensar em segurança, como se fosse uma fortaleza. Passam por aquela porta, tomam o caminho. Os caminhos daquele tempo eram percorridos a pé. Pessoas chegam, pessoas saem, não falam muito, há muito movimento, mas lá seguem, fazem uma primeira curva. Vamos imaginar a estrada e suas curvas, estrada de caminhantes. E agora começa a falar. Talvez um ou outro enxugue as lágrimas. Lágrimas e suor se confundem. Um começa a falar, outro
interpõe, contrapõe. Os gestos começam a se tornar mais vigorosos, também mais alargados, os movimentos mais rápidos. E lá vão eles. Tente imaginar o Senhor Jesus a se aproximar. Eles não vêm. O Senhor caminha. Eles até o convidam, caminha conosco, era hábito naquele tempo. E a pergunta, tente ouvir o Senhor a perguntar, de que coisa, do que falam vocês? Até estranha, quase a dizer desapontados, quanta desinformação, quem sabe, pensam. És o único? Não sabes? E Jesus que lhes pergunta, do quê? Falem. E começam. Jesus ouve, deixa-os falar, vamos vê-los fazer isso. Agora o Senhor começa a lhes falar. Tente ver aquelas imagens. Jesus estava no lado de um, agora até se põe no meio deles porque eles alargaram o espaço. O coração começa a vibrar. E chegou a hora. Emaús estava a 7 quilômetros de Jerusalém. Já está na hora de, na encruzilhada, fazer uma escolha. Vem conosco. Vamos tentar acelerar aqui e ver o Senhor Jesus já à mesa, com o pão. Partindo o pão, eles lembram de tudo. Entreolham-se. E o Senhor, eles já não o veem, mas a alegria voltou. Ele vive. O evangelista quer que o leitor também participe daquela alegria. Então agora vamos passar a colocar o nosso nome aí. Um deles é Cleofas e o outro sou eu. Eu também sou tentado a abandonar os lugares. Jerusalém, lá houve a cruz. Sou tentado a abandonar os sinais de cruz e as cruzes que se me apresentam. Em casa, no trabalho, na profissão. Contradições que vêm de dentro e vêm de fora de mim. Não sou aquele que imaginava ser, decepcionado comigo e com outros. Quero abandonar. Sou tentado a deixar. Se sou homem ou mulher de igreja, a tentação é de deixar a catequese, a liturgia, o serviço comunitário, a proximidade com os pobres. Cansa tanto. Eu esperava reconhecimentos. E agora eu sou, sim, um deles. E quero falar ao Senhor como fizeram eles, das decepções que os conduziam para longe de Jerusalém. A eles o Senhor disse, que demora para compreender, hein? Talvez olhe para mim e diga, talvez esteja a dizer, e a perguntar, quem sabe, não percebeu ainda. Tente imaginar o Senhor Jesus ali dizer que a vida familiar tem suas experiências de cruz, as amizades, a profissão, as relações, o matrimônio, os filhos. Bem, não é preciso passar por tudo isso para mostrar que ama mesmo. Talvez o Senhor esteja a perguntar isso para mim, mas não usa palavras repreensivas.
Ele quer me ajudar a voltar a Jerusalém. Por isso, se põe à mesa comigo. Vamos imaginar o Senhor à mesa comigo, lá em casa, e a dizer-me: volta a Jerusalém, ou volta para aquelas pessoas difíceis, volta ao perdão lá em casa, volta àquelas experiências que exigiram muito. Vai até lá e diga para as pessoas. O Senhor está a dizer isso a mim. Diga a eles que a vida venceu a morte. E eu vou responder ao Senhor. É hora de eu dizer o que eu vou fazer com o encontro com Ele ressuscitado. É o momento da minha palavra orante.